Inteligência emocional e evolução espiritual. Eu falava ontem sobre esse tema numa outra casa e contava que uma irmã nossa, da nossa casa, lá de Campinas, uma irmã que, vamos dizer assim, já tem um conjunto grande de primaveras, ela me perguntou assim: ô Marcos, que negócio é esse de inteligência emocional? Porque na minha época, inteligência, das duas uma. Inteligente era o sujeito, era a moça que sabia lidar com números ou que sabia lidar com as letras, não é? Então quando você dizia assim, alguém é muito inteligente, quase sempre você achava que ele era bom em matemática. Mas às vezes podia ser também que ele fosse bom com as letras. Quem aqui gosta de matemática? Benza a Deus, viu? Benza a Deus. Isso faz lembrar uma brincadeira que eu fiz, viu, irmã? Outro dia, eu falei assim: quem aqui, agora sério, quem aqui acredita que a verdadeira vida é a vida do plano espiritual? Quem acredita que a verdadeira vida é a vida espiritual? Levanta a mão só para eu saber. Ah, tá bom. E se eu disser para vocês que os mentores estão lá fora para levar vocês para a verdadeira vida, quem quer ir? Deixa para depois, né? É como diz a musiquinha, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Mas tirando a brincadeira, a gente sabia que então era o sujeito que entendia aquelas contas que ninguém entendia, ou conseguia ler aqueles textos de filosofia, de direito que ninguém entendia, e conseguia fazer alguma coisa com aquilo. Então, basicamente, o que era ter inteligência? Eu sou capaz de conhecer e saber lidar. Então, eu conheço os números, a função, a derivada, a integral, construo um prédio, construo uma máquina. Eu conheço as letras, as regras da gramática, da lógica e construo um livro, uma peça jurídica, uma argumentação de um advogado. E por muito tempo, inteligência era isso. Ser inteligente se você souber matemática ou se você for bom em leitura. Graças a Deus, hoje o Brasil tem um número muito pequeno de analfabetos. Mas já houve época não tão longe assim na nossa vida, você tinha 30%, 40% da população que não sabia ler. Já imaginaram o sofrimento de quem não sabe ler? Você já imaginou andar pelo mundo, fazer essas coisas do dia a dia sem saber ler? Meu avô, que Deus o tenha, era um sitiante, homem digníssimo, semi-analfabeto. Foi enganado por um familiar, assinou uma procuração, metade do sítio de café dele foi embora, porque ele não sabia ler. Hoje não temos mais poucos analfabetos, certo? Agora eu pergunto para vocês, meus irmãos e minhas irmãs: será que a gente ainda tem algum percentual alto de algum tipo de analfabeto? Tem, né, meu cara? Arrisca dizer? Analfabeto funcional. Nós não temos analfabetos dos números, nós não temos analfabetos das letras, mas a população analfabeta emocional é gigantesca. Eu trabalho na consulta espiritual na nossa casa. Algumas casas vão chamar de atendimento fraterno, outras vão chamar de consulta espiritual, mas o que importa é aquele momento que alguém vem buscar ajuda. E que você vai trabalhar junto com os mentores para tentar orientar essa pessoa, certo? Sabe o que é mais difícil, minha irmã? A pessoa chega lá e fala assim, emoção, né? As 4 emoções básicas, para quem não conhece: medo, tristeza, raiva, alegria, certo? Essas são as 4 emoções básicas. As outras são misturas delas. A pessoa chega lá, minha irmã, e fala assim, estou com uma tristeza,
estou com uma angústia que não sai de mim. Eu acordo de manhã, tenho vontade de chorar. Eu me sinto sufocada. É uma tristeza tão doída e profunda. Aí eu pergunto assim, mas por que, minha irmã? Aí é que vem o pior. A pessoa olha para você e fala assim, eu não sei. Eu não sei. Isso está dentro de mim, mas eu não sei por que eu estou com essa tristeza. O medo, que pode ir avançando, segundo a clínica da Terra, até síndrome do pânico. Só que muitas vezes você pergunta para essa pessoa, por que você está com esse medo? E vocês devem conhecer, tem gente que tem medo de tudo. Né? Sai 40 graus à sombra, não tem uma nuvem no céu. Acho melhor pegar um guarda-chuva, vai que chove. Quando está só nesse nível, tá bom. Uma tossezinha. Ai meu Deus do céu, será que é tuberculose? Conhece gente assim? Bom, mas essa pessoa está com medo, essa pessoa está triste, essa pessoa está com raiva, só que ela não sabe o que está acontecendo. E aí você vai ver como Deus é perfeito. Porque a emoção, ela é diferente do sentimento. A emoção é uma reação fisiológica. Por isso que a cara fica vermelha, o coração bate, a pupila aumenta, você começa a suar. É fisiológico. Alguém consegue assim imaginar, quer me ajudar, por favor? Qual que é a diferença da emoção para o sentimento? Quem arrisca? Um de cada vez para não tumultuar. A emoção, ela não precisa ter um objeto específico. Você está andando no seu carro na rua, alguém buzinou, você vai ficar com raiva. Vai te dar uma sensação de raiva, mesmo que você não saiba quem buzinou. O sentimento não. O sentimento é direcionado a alguém. Vou dar um exemplo para você. Você está andando na rua, alguém dá aquela buzinada que o teu tímpano vai de um lado para o outro. Vocês ficam com raiva? Beleza, Deus, você mostra uma mentora aqui para a plateia, pelo jeito. Eu fico. Você quer ver a raiva perdurar, irmão? Vou dar uma dica para vocês. O cara buzinou, faça tudo o que você quiser, mas não olha para ele. Amanhã experimente o que eu estou dizendo. Na hora que você olha para ele, aquele sentimento que ia durar 30 segundos, dura o dia inteiro. Não é? Por quê? Porque agora a sua emoção tem um objeto. Ela pode se concentrar em algo. Por isso que o sentimento não é exatamente emoção. Emoção, cachorro tem, cavalo tem, gato tem. Porque é primário. Bom, mas de um lado nós temos então a emoção. E do outro nós temos a evolução espiritual. Bom, o que significa evoluir espiritualmente? Saber lidar com as emoções, com os sentimentos. É uma boa. Porque evolução no sentido espiritual, né, irmã, quando a gente usa, é diferente, por exemplo, do uso na medicina. Na medicina, quando o médico fala assim, ó, a sua doença evoluiu, não sai comemorando não, tá? Se o médico falar que a sua doença evoluiu, quer dizer que ela avançou. Mas no dia a dia, a gente usa a palavra evolução como sintoma de coisa boa, né? Olha como ele evoluiu. Bom, para medir a evolução da inteligência matemática, da inteligência da língua portuguesa, é fácil? É mais fácil? O que vocês acham? É fácil. Você é professora de matemática, começa o ano, a criança sabe somar e subtrair, mas não sabe dividir nem multiplicar, certo? Termina o ano, agora ela sabe multiplicar e ela sabe dividir. Ela evoluiu?
Certo? Então, para eu medir uma evolução de matemática, português, eu tenho que saber o ponto em que a pessoa está, eu tenho que saber qual ponto ela chegou. E para eu saber essa distância, eu preciso de uma boa régua, de um bom instrumento de medida. No caso da educação, o que é essa régua, minha irmã? É a professora, é o professor, é a sua prova, é o seu exercício, é o seu instrumento. Na educação, eu sou professor universitário há 31 anos. Na educação, a gente costuma dizer que são os instrumentos de avaliação. Então, se eu tenho uma boa professora que sabe onde você está, ela tem uma boa régua para medir onde você chegou, ela pode dizer, a fulaninha evoluiu tanto. Até que é fácil, né? Mas e para medir a nossa evolução espiritual? Como é que a gente faz para saber se a gente evoluiu espiritualmente? É fácil? Difícil? Médio? É mais difícil do que parece. Por 2 pontos, minha gente. Eu não falei que para você medir se a menina lá evoluiu na matemática, você tem que saber onde ela está e saber onde ela chegou? Então começa tudo aqui, ó. Onde é que ela está? A professora faz uma diagnóstica, fala, consegue somar, consegue subtrair, mas não divide nem multiplica. Certo? Então é fácil saber onde ela está. Aí começa a nossa dificuldade. Ah, eu quero ver se de janeiro de 2025 para janeiro de 2026 eu evoluí. Bom, então primeiro eu tenho que saber aonde eu estou, não é isso, irmão? No caso da evolução espiritual, a pergunta que você tem que responder é: quem eu sou? E depois você tem que medir. E para medir você precisa de uma boa régua. Aí começa um problema. Tem uma notícia não muito boa para dar para vocês. A nossa régua, ela veio com defeito. Veio no lote, uma importação meio duvidosa. E sabe quem que nos disse que a nossa régua veio com defeito? Jesus de Nazaré. Tu vês o cisco no olho do teu irmão, mas você não vê o galho no teu olho. É como se Jesus falasse: olha como sua régua está quebrada. O professor Ranzo, o mentor da nossa casa lá em Campinas, ele tem uma figura muito boa. Ele diz assim: vocês têm uma balança defeituosa. Porque uma pessoa te faz 10 coisas boas, pesa 1 quilo. Essa mesma pessoa te faz uma coisa ruim, pesa 1 quilo. Não é? Percebe como nossa balança é defeituosa? Como é mais difícil do que parece avaliarmos? Querem ver? Qual que é a diferença entre um sujeito teimoso e um sujeito genioso? Você me ajuda, meu caro? Ou qualquer um que quiser, por favor? O que vocês acham? Qual que é a diferença entre um sujeito genioso e um sujeito teimoso? Ou melhor, entre um sujeito obstinado e um sujeito teimoso. Vou dar uma dica, é muito simples. É fácil, meu irmão. O seu filho é obstinado. O filho da vizinha é teimoso. É simples assim. Não é? O meu filho é genioso. O filho da vizinha é um grosso.
Perceberam como a régua varia? Então, o que Jesus está nos trazendo? Por que nós estamos falando disso e ligando com a inteligência emocional? Porque nós temos a tendência de ter um julgamento para o outro e um julgamento para nós. E mais, nós muitas vezes vestimos um personagem, inclusive no meio espírita, ou no meio católico, ou no meio protestante, no meio religioso. Por quê, meu irmão? Porque você aprende, né? A irmã acabou de ler a passagem da reconciliação com os adversários. Você aprende que você deve perdoar. Você aprende que você deve ter coragem. Você aprende que você deve ter paciência. Estão lembrados que nesse mesmo Evangelho bendito, salvo engano, no capítulo 17, sede perfeitos, o segundo item é um item cujo título é o homem de bem. Alguém lembra desse título? O homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade em toda a sua extensão, se pergunta todo dia se violou alguma dessas leis, se fez todo o mal que podia, todo mundo está ligado, né? Bom, outro dia eu fiz uma brincadeira mesmo, eu falei assim, vamos supor, qual que é o seu nome? Marcelo. Que o Marcelo fala assim, eu vou fazer agora um checklist, deixa eu dar uma avaliada como é que eu estou. Vou pegar aqui o homem de bem, ó. Eles fazem, a gente só serve, né? Eu vou pegar aqui o homem de bem. Vou dar uma checada como é que eu estou, né, Marcelo? O homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria, sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à vontade de Deus. Isso aqui não vai dar. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Isso aqui não vai dar. No meio você já deprimiu. Sabe por que deprimiu, Marcelo? Porque o homem de bem é a meta. Se nós fôssemos homem de bem, nós não estávamos aqui. Estávamos de lá olhando, mas não estávamos aqui. Então o que acontece, minha gente? A gente vai vestindo um personagem. Aí você chega e fala assim, eu estou triste. Como triste, minha irmã? Você não é espírita? Aí você fala assim, hoje eu estou com uma raiva. Sabe aquele dia que você acorda com vontade de abraçar um parente? No pescoço, assim, bem carinhosamente? Aí você fala, eu estou com uma raiva. Como está com uma raiva, Marcelo? Você não frequenta o centro lá? Você não é trabalhador? Aí você fala, puxa vida, eu estou com uma preocupação, um medo aqui dentro de mim. Marcos, você está com medo? Você é palestrante? Percebe? E o que você faz? Você vai vestindo um personagem. Mas Deus é perfeito. Deus é tão perfeito que Deus não permite que a gente minta o tempo todo. Deus é tão perfeito que Deus não permite que você vista esse personagem o tempo todo. Sabe por quê? Sabe quem que te tira desse personagem? Sabe quem arranca essa fantasia de você? Sabe, irmã? Imagina as tuas emoções. Porque você está ali vivendo aquele personagem, mas de repente deita e não dorme. E tem aquela gastrite, aquela azia que não passa, é omeprazol, é chazinho, é unguento e não passa. Por quê? Porque as emoções, elas afloram. As emoções é a perfeição do seu corpo divino, dizendo, você não pode viver desse jeito por resto da vida. Você vai ter que olhar de frente
para as coisas. Eu não falei que inteligência é você conhecer e saber lidar. Alguém imagina qual é a taxa de suicídio no mundo por dia? Por hora? Variam um pouco os dados. E o suicídio é aquele que efetivou. Calcula-se que a taxa de tentativa seja quase 10 vezes a taxa de suicídio, tá? 41 suicídio no mundo a cada 40 segundos. Eu, infelizmente, convivi com 2 pessoas que vieram tirar a própria vida. Uma delas, um rapaz. Eu era estudante, estava no Unicamp, fomos para uma ação, uma atividade, um congresso, vamos dizer assim. Eu não o conhecia intimamente, mas era amigo de amigos. Voltamos uns 20 jovens, os seus 20 anos, 20 e poucos anos, fomos a uma pizzaria, todos comeram, e quando acabou, ele foi para casa. E naquele dia, ele tirou a própria vida. Você imagina o quanto de angústia, desespero e tristeza de me entender? Mas ele estava rindo. Ele estava vivendo aquele personagem durante a janta, durante a pizza. E aí vem um outro ponto para a gente parar e pensar. Jesus adverte-nos várias vezes: vocês olham e não veem. Jesus vai dizer assim: vocês ouvem e não escutam. Como a dizer assim: vocês não prestam atenção. Porque a gente começa por fazer isso com o quê? Com a gente mesmo. Você chega em casa, bateu uma tristeza, irmão, por algum motivo, você para, senta e fala: peraí, deixa eu fazer uma prece, deixa eu fazer uma meditação, e deixa eu encontrar dentro de mim o que está me dando essa tristeza. Não. O que a gente faz na mão do tempo? Deixa eu tirar isso da minha cabeça. Não é? Deixa eu ligar a TV, deixa eu mexer aqui nas roupas. Eu tenho um amigo que ele fala com tanta precisão, ele fala: nós estamos vivendo 2 modelos de sociedade. A sociedade do analgésico e a sociedade do entretenimento. E o entretenimento muitas vezes nada mais é que o analgésico da alma. Percebam que não há problema nenhum em assistir um filme, e assistir um jogo de futebol, de passear, de dançar, não tem problema nenhum. De jeito nenhum, é muito bom. Desde que aquilo esteja no seu lugar. Hoje é um sábado, eu vou a um cinema, ou eu vou a um baile, ótimo. O problema é aquela pessoa que vive num mundo fechado da Netflix, ou o que quer que seja, que assiste uma série atrás da outra, uma novela atrás da outra, para esquecer. A mesma coisa com o analgésico. Tem problema analgésico? Não, você chegou em casa hoje com uma dorzinha de cabeça, tomou analgésico, não tem problema. O problema é se a dor é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, e você está tomando analgésico. Perceberam que a raiz é a mesma? Eu não quero olhar. E se eu não olho para mim e não me percebo, como é que eu vou olhar para você e te perceber? É por isso que Jesus disse. Minha mãe brincava, ela falava assim: eu conheço vocês pelo barulho da chave. Quando você abre a porta, eu já sei como é que você está. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso, irmão? É percepção. Mas você só tem percepção quando você olha. Você só tem percepção quando você se preocupa, quando o outro importa.
Então, quando o Daniel Goleman, que é o psicólogo que criou o termo inteligência emocional, ele elabora esse conceito, é porque ele olha e fala: nós estamos vivendo uma sociedade doente. É um gênio da engenharia, um gênio das letras, é um gênio de não sei o que lá, e uma pessoa se mata a cada 40 segundos. Porque são incapazes de, aí vem os pilares da inteligência emocional: 3 conosco, 2 com o outro. São incapazes de 1 reconhecer as próprias emoções. Eu estou triste, mas eu disfarço. Eu estou com medo, mas eu disfarço. Eu estou com raiva, mas eu disfarço. 2, o inteligente emocional reconhece as suas emoções e sabe lidar com elas. Eu estou triste? Espera aí, o que eu vou fazer com isso? 3, sabe transformá-las, ou seja, motivá-las. Isso é uma coisa tão simples e tão difícil de fazer, não é? Jesus diz no Evangelho de Mateus o seguinte: era uma situação, as crianças queriam vir até Jesus, os apóstolos começaram a afastá-las, e ele disse: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. Em verdade vos afirmo que o reino dos céus é para aquele que a elas se assemelham. Em verdade vos digo, quem não receber o reino dos céus como uma criança, nele não entrará. E o próprio Evangelho segundo o Espiritismo vai dizer: não está falando de pureza, porque pureza é uma conquista do Espírito, certo? Ele está falando do que então? Quando Jesus diz assim, se você não receber o reino dos céus como uma criança, você não vai entrar nele. O que Jesus está querendo dizer com isso? O que vocês acham? A criança é pura? Não, não é. Porque o pior assassino que existiu há 100 anos atrás, ele vai encarnar que nem um bebezinho. Ficou puro? Não ficou, certo? Mas a criança é autêntica. Dá uma comida que a criança não gostou, põe na boquinha dela. Parece que está incorporando, né? Dá uma comida para um adulto que ele não gostou. E aí? É interessante, diferente, não é? Estava falando com uma professora esses dias, vou contar rapidamente para vocês um caso: 2 crianças de 5 anos de idade. A professora entra na sala, a criança está chorando, a menina está chorando, o menino do lado. A professora pergunta: por que ela está chorando? E o menino, na maior serenidade: porque eu puxei o cabelo dela. E por que é que você puxou o cabelo dela? Porque eu estava com raiva. E por que é que você estava com raiva? Porque ela quebrou meu lápis. Eu pergunto para vocês: quantas vezes na nossa vida prática a gente tem um nível de clareza, transparência e objetividade em relação ao que a gente sente, o que fez e por que fez, como essa criança? Quantas vezes a gente é capaz de dizer com tanta clareza o que a gente fez, o que estava sentindo e por que fez? Quase nunca. A gente cria subterfúgios, a gente cria desculpas, a gente justifica, e como a gente não pode afetar o nosso ego, porque somos orgulhosos, quase sempre quando a gente está com uma energia ruim, negativa, minha irmã, um medo, uma raiva, uma tristeza, o que a gente faz? A gente faz algo que a gente vem aprendendo, fizemos a graduação, a pós-graduação, o mestrado e o doutorado ao longo das existências. Porque a gente é muito bom, me perdoe se tem algum mentor escondido aí no meio, tá? A gente é muito bom, irmã,
prática, sabe qual é? Pôr a culpa nos outros. Você chega no trabalho, está chateada, triste. Ô, minha irmã está triste? Meu marido. Você chega no trabalho, está bravo. Ô, meu cara, está bravo, minha esposa. Você sabe com quem que eu casei? Você está com medo. É meu chefe. Você sabe o chefe que eu tenho? Não é assim? Agora, se você chega em casa, chega no trabalho, você está feliz, você está bem, você está calma, alegre, luminosa. Aí a pessoa fala assim: você está tão bem hoje, minha irmã. Você fala: meu marido? Fala: é culpa do meu filho? Pois é, tenho meditado. Sou professor há 31 anos. Final do ano, o aluno alcançou as notas que precisava. O que ele diz? Eu passei. E se ele reprova, o que ele diz? O professor reprovou. O professor me reprovou. Por isso, minha gente, que para a gente conseguir saber o ponto em que estamos e ter uma boa régua para saber onde chegamos, a régua boa para medir, ela tem um nome. Alguém arrisca? Qual é o nome dessa régua que vai permitir de fato que você meça aonde você está e aonde você chegou? O nome dessa régua é humildade. Porque a humildade vai te permitir dizer assim: ó, eu estou com raiva por esse motivo. O orgulho vai te dizer: como é que eu vou dizer lá no centro que eu estou com esse sentimento? Percebe? Como é que eu vou dizer lá para as minhas amigas que eu estou com tal medo? Eu que levei elas para o Espiritismo. A humildade não. Vou contar muito rapidamente para vocês uma história, para vocês verem até onde pode chegar isso. Né? Ora, eu quero que vocês entendam que eu não estou batendo palma para a raiva, não é isso, tá? Eu não estou batendo palma para o medo, eu não estou festejando a tristeza, eu estou dizendo que a tristeza, o medo, a raiva e a alegria estão dentro de nós, porque são emoções básicas, naturais. E quem criou a natureza? Deus. Deus faz alguma coisa à toa? Não. Então, se está dentro de você, tem um porquê. E você tem que olhar para isso. Uma pessoa parente foi traída, uma conduta muito ruim do marido, muito ruim. O marido abandonou a casa, no momento praticamente em que ela estava começando no Espiritismo. E aí foram falar com ela: poxa, minha irmã, que coisa que você está passando e tal. Ah, pois é. Às vezes a pessoa, quando quer parecer mais evoluída, ela põe a cabecinha de lado assim, né? Não, pois é. Ele não tem entendimento. Eu já perdoei. Que Jesus guie o caminho dele. 3 vezes. Que foi largada, abandonada por um sujeito que aprontou tudo e mais alguma coisa. Certo? Passou um tempinho. Eu não vou pisar no gato que acaba a palestra, né? Passou um tempinho, pouquinho, 20 anos, essa mulher desenvolve um câncer de mama. Estamos lá no centro, um mentor médico, no médico que estava dando a passividade, vira para ela e fala assim: minha irmã, você sabe o nome disso que você tem aí? E ela falou: é tumor de tipo tal, não sei o quê. E ele falou: não é não. E ela já tremeu, falou: meu Deus do céu, será que o médico errou o diagnóstico?
Ele falou, sabe qual é o nome disso aí, irmã? O nome disso aí é mágoa. Uma mágoa tão profunda que você escondeu do mundo e escondeu de você mesmo. Porque você ficou preocupada em viver um papel, um personagem. Deu para entender? Ela saiu, ficaram só os médiuns, e aí o mentor disse o seguinte: essa mulher acorda há 20 anos no mesmo dia. Mentalmente e emocionalmente, ela vive o mesmo dia há 20 anos. Quando ela vem à consciência, irmão, a primeira coisa que vem na cabeça dela é: meu marido me abandonou. Porque a obsessão, a subjugação, como vemos aqui, e uma série de sofrimentos, ela vem do monoideísmo. Mono é uma única ideia. A sua mente fica em um looping, ela não sai daquilo. E é por isso que você vê na literatura espírita o sujeito está no umbral há 300 anos, acordando no mesmo dia há 300 anos. Percebam, portanto, como a gente tem que ouvir as emoções. As emoções são sistemas de alerta que Deus pôs em nós. Ah, Marcos, então você está dizendo que está liberado, agora eu posso chegar em casa, estou com raiva, já vou chegar chutando a cadeira, xingando o marido. Não, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo para você é: se você está com raiva, diga: eu estou com raiva. Por que eu estou com raiva? Como transformar essa raiva? O que eu preciso fazer? Agora, se você está com raiva, se você está com medo, se você está triste, não minta para você. Não viva um personagem baseado na velha ideia: o que é que os outros vão pensar? Então, de fato, quando a gente começar a olhar para as nossas emoções, quando a gente começar a ter a humildade de dizer: ué, estou na Terra, planeta de expiação e prova, estou aqui por quê? Vamos falar a verdade, porque reprovamos, né? Se tivéssemos aprovado, já estava em outro lugar. Não vou ficar feliz porque estou com raiva, não vou bater palma porque estou com medo, não vou festejar porque estou com raiva. Não, vou entender que faz parte da vida. Em vez de sufocar o meu sentimento, em vez de enganar o meu sentimento, em vez de mentir sobre o meu sofrimento, meu sentimento, sabe o que eu vou fazer? Eu vou olhar para ele de frente, mas sem julgamento. Eu vou acolher, como Jesus fazia. Jesus acolheu Madalena, não o pecado de Madalena, a pessoa de Madalena. Jesus acolheu Judas, não o erro de Judas, a pessoa de Judas. Jesus acolheu Pedro, não o erro de Pedro, a pessoa de Pedro. Eu vou acolher. Mas é muito mais fácil você acolher, meu irmão, quando você está no mesmo nível. Quando você fala assim: nossa, minha mulher hoje me deu uma patada. Não a minha está aqui, está tranquilo, tá? Estou dizendo figuradamente. Que ainda tem que voltar para casa, né? Você já fica a minha mão. Então, você está lá no trabalho, hoje teu colega te deu uma patada, teu colega acordou meio azedo, te deu uma patada. Agora pensa assim, meu irmão, se você fala assim: cacetado, eu tomei uma patada de graça desse sujeito hoje. Mas se você tem humildade, você fala assim: mas posso falar, semana passada nem eu me aguentava. Hoje foi ele que me deu uma patada, mas semana passada fui eu que dei uma patada nele. Hoje ela está com raiva, mas eu sei que eu tive, eu posso ter a mesma raiva dela.
Então você acolhe e você perdoa por uma coisa muito simples. Porque você olha para aquela pessoa como um igual. E aí você substitui a ideia de tolerância pela ideia de compaixão. Porque na tolerância há um perigo, irmão. Muitas vezes, sem perceber, na tolerância você está se colocando acima dos outros. Percebe? Está dizendo assim, eu tenho que tolerar aquele rapaz, ele não tem esclarecimento, ele é um espírito primitivo, ele ainda... Você entendeu o que você está fazendo? Você está tolerando, mas no fundo você está falando assim, eu estou aqui, você está aqui. Na compaixão, não. Na compaixão você está dizendo, somos irmãos. Eu me vejo em você, eu te vejo em mim. Eu vejo a tua fraqueza em mim, eu vejo a minha fraqueza em você. Eu te perdoo para me perdoar. E eu me perdoo para te perdoar. E a vida fica muito mais fácil. Para concluir, meus irmãos, uma vez um adolescente lá no nosso grupo fez uma pergunta para o professor, papo reto, como eles gostam de dizer. Professor, qual é a vantagem? O que é que eu ganho em ser humilde? Responda numa frase. E aí começa, não, amor, Jesus, né? Vai dando aquela floreada. Não, professor, me responde uma frase. O que é que eu ganho em ser humilde? Quem me responde com uma frase? É a mais simples que existe, gente. Sabe o que você ganha em ser humilde? Não ganha. Humilde, né? Sofre menos. O professor virou para o aluno e falou, você quer saber a vantagem? É simples, o humilde sofre menos. Ponto. Não precisa mais nada. Eu estou com medo, eu estou com raiva, eu estou com tristeza. Fico escondendo, fico amargurando, fico alimentando até virar um câncer. Tenho 2 parentes, se amam, mas são 2 pássaros, um tucano com um pelicano, cada um com um bico maior que o outro, sabe? Brigaram. Ficaram 1 ano sem se falar. Um sofria daqui, outro sofria dali. 1 ano sem se falar. Se fossem humildes, teriam sofrido 1 dia. No outro dia, um dos 2 pegava o telefone, deixa disso, pelo amor de Deus, eu te amo, deixa para lá, vamos bater um papo, acabou a história. Então, o humilde, ele olha para as emoções e aceita as suas emoções. E por aceitá-las, ele começa a se curar. É assim como um homem que tem uma dor e não aceita que tenha dor. Ele não aceita que tenha dor, ele não vai ao médico. Ele não vai ao médico, ele não se cura. Com a emoção é a mesma coisa. Então vamos nesse caminho. Vamos no caminho da humildade. Não tem problema nenhum. Todo mundo aqui aprende isso. Todo mundo aqui errou e ainda vai errar várias vezes. Quando você estiver com raiva, quando você estiver com medo, quando você estiver triste, olha de frente para o seu sentimento. Pergunta para ele o que ele veio te dizer. Não se julgue, se acolha, porque de julgamento o mundo está cheio. O que falta é acolhimento. Muitíssimo obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Obrigada.